Sejam bem-vindos à Semana da Reforma. Toca aquela música de abertura. Fala galera, com muita alegria que a gente inicia a nossa primeira semana da reforma aqui na Emur Church. E hoje nós vamos falar sobre o Sola Scriptura e qual é a importância que ele tem para nós hoje também. Nós sabemos que toda a Escritura, e somente ela, é inspirada pelo Espírito Santo. Ela é a nossa única fonte de regra, de fé e prática, e ela é a única fonte de autoridade doutrinária para nós. A tradição e as autoridades da igreja, sejam quais forem, devem estar todas sujeitas à interpretação correta dos textos sagrados. Foi por isso que Lutero brigou, foi por isso que houve toda aquela revolução no ano de 1517, quando aconteceu a Reforma Protestante, quando Lutero fixou as 95 teses ali, protestando, na verdade, contra a Igreja Católica naquele período ali, naquele momento. E isso trouxe um impacto para nós até hoje. Então, eu queria situar a gente aqui em algumas coisas. Primeiro, Lutero nos foi dado por Deus. Cara, foi um presente para Deus, porque muitas coisas erradas estavam acontecendo na igreja naquele período, e Lutero foi levantado por Deus, por providência divina, para trazer luz e resgatar de volta a igreja e trazê-la de volta para o prumo. Assim como os profetas faziam isso com o povo no Antigo Testamento, os apóstolos fizeram com o povo, com a igreja no Novo Testamento. Lutero foi levantado por Deus para colocar a igreja, os seus filhos, a sua noiva, de volta nos eixos. Lutero derrubou numa só tacada a autoridade papal, a autoridade da Igreja Católica e o magistério. Ele lançou luz sobre as Escrituras, elevando ela ao lugar de onde nunca deveria ter sido tirada. A autoridade das Escrituras está acima do que qualquer autoridade humana, qualquer autoridade terrena. Por providência divina, Lutero entendeu que o justo viveria pela fé, e pela fé somente. Elevou a palavra de Deus, a Bíblia, as Santas Escrituras, enfatizando que ela deveria ser a única regra de fé e prática para nós. Hoje nós vivemos um tempo onde existe uma desvalorização muito grande da palavra de Deus. Há uma ênfase muito grande, há uma valorização muito grande das experiências sobrenaturais, dos dons, curas, sinais, prodígios, falar em línguas e um menosprezo com o estudo da palavra, com o aprendizado da palavra. Houve-se uma época em que se falava muito que se a pessoa estudasse teologia, ela esfriaria, e muito pelo contrário. Na verdade, quando nós aprendemos e estudamos a palavra de Deus, isso é reacendido, essa chama é reacendida dentro de nós. Mais do que experiências, nós devemos buscar aprender o que a palavra de Deus nos ensina, porque é ela que guia, é ela que conduz a nossa vida pelo caminho correto, para o caminho de Deus, até a cruz de Cristo, fazendo com que nós entendamos quem o Senhor é, quem nós somos, como Ele se revelou a nós, como nós o entendemos, como nós recebemos a salvação, o que é fé, o que é graça, o que é misericórdia de Deus, o que é perdão, o que é pecado. Só por meio da palavra nós podemos entender isso. Muitas pessoas não conhecem a palavra de Deus. Muitos conhecem a palavra de Deus, mas não praticam. Outros não conhecem a palavra de Deus e não querem conhecer. E poucos são os que querem conhecer. Nós acreditamos, eu acredito particularmente também, que Deus tem levantado um povo nesse período que nós estamos vivendo, nesse momento, está sedento, buscando entender e conhecer a palavra de Deus. As experiências não têm sido mais suficientes, nenhum tipo de movimento tem sido suficiente, nada que a igreja tem feito para entreter tem sido suficiente, porque em algum momento todas essas coisas roubaram o lugar da palavra.
Mas hoje, Deus tem levantado um povo que tem buscado, com fome e sede, conhecer as santas letras, as santas escrituras. Somente a Escritura fala da importância de ter a Bíblia como única fonte de regras para a transformação da nossa mente e do nosso interior. Não há outro texto, não há outro livro, não há outra palavra, não há nada que possa nos transformar, tanto por fora como por dentro, a nossa mente, o nosso coração, que consiga discernir as nossas intenções do que as Escrituras Sagradas. Isso é importante para nós começarmos. A palavra de Deus, ela é infalível. Quem já estudou, já fez teologia ou já teve algum tipo de contato com a doutrina da Bíblia ou a bibliologia, como é dito na academia, nos seminários, já ouviu falar que a Bíblia ela tem algumas características. Primeiro, ela é suficiente. Isso significa dizer que todo o conteúdo dela é suficiente para nós entendermos e conhecermos Deus. Não na sua totalidade, mas aquilo que está ali é o suficiente para nós. Outra característica que a Bíblia tem é que ela é inerrante. Não há erros na Bíblia, não há erros no seu conteúdo. Tudo o que quiseram transmitir foi transmitido de forma fiel. Deus se revelou para alguns homens, mais de 40 autores que ao longo de 1.500 anos escreveram as Escrituras. E esses homens conseguiram transmitir fielmente aquilo que Deus passou para eles. Tanto é que a palavra de Deus foi preservada até hoje e nós temos acesso a ela também graças a Lutero, a alguns pré-reformadores e reformadores junto com Lutero, com as grandes revoluções que foram feitas durante a história. Porque em algum momento da história, quem já estudou um pouquinho, até na escola, no colégio secular mesmo, viu que em algum momento a Bíblia ela não estava na mão do povo, ela só estava na mão de líderes religiosos. Naquele contexto, os padres, a Bíblia ela era escrita em latim, então os padres estudavam latim para poderem ler a Bíblia e expor a Bíblia aos seus ouvintes. Mas Lutero, ele revoluciona isso de forma tal e nesse mesmo período nasce a imprensa, tanto é que ele se esconde, começa a traduzir a Bíblia para a sua língua nativa, que era o alemão. E eles publicam várias versões da Bíblia na língua alemã e distribuem para o povo. E aí o povo passa a poder examinar livremente a palavra sem a necessidade de que alguém traduzisse isso para eles. É claro que isso não desmerece o que nós temos hoje, os mestres, os professores, os pastores, todos aqueles que lidam com o ensino, os escritores e publicadores de livros, não desmerecemos nenhum deles. Mas qualquer pessoa que tenha contato com a palavra, que tenha contato com as Escrituras, é plenamente capaz de entender, por meio daquilo que o Espírito fala através da palavra, o que Deus quer dizer na sua santa palavra. E nós precisamos entender e aceitar e tornar isso algo importante dentro de nós e dentro do nosso coração. A palavra de Deus é suficiente, a palavra de Deus é inerrante, a palavra de Deus ela é tudo que nós precisamos para que nós possamos ter uma vida reta, íntegra e obedecer tudo aquilo que o Senhor deixou para nós escrito nesse livro sagrado que é a Bíblia. Queria que você que estivesse acompanhando abrisse sua Bíblia comigo em casa para nós vermos o que a palavra diz a respeito dela mesma. No livro de 2 Timóteo, no capítulo 3, versículos 16 e 17, o texto bíblico diz assim: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. O apóstolo Paulo escreve isso para um discípulo fiel seu chamado Timóteo, preparando até Timóteo para o ministério e dando a ele várias recomendações nas suas cartas. E uma delas é que Paulo defende as Escrituras como autoridade normativa e que Timóteo deveria olhar somente para elas e para nenhum outro lugar. Porque de nenhum outro lugar poderia vir uma fonte melhor do que a própria palavra de Deus.
em nenhum outro lugar poderia vir outra fonte, porque a única fonte é a palavra de Deus. Isso precisa estar sempre diante de nós, sempre diante dos nossos olhos, diante da nossa mente, para que nós não sejamos confundidos e nem enganados. E aí vamos trabalhar um pouco a ideia do texto, para nós entendermos o que o apóstolo Paulo quis dizer e por que Lutero também brigou, determinando e dizendo, né, que somente a Escritura era a palavra de Deus e era a autoridade final para tudo. Primeiro, toda a Escritura, o apóstolo Paulo começa assim, toda a Escritura. Alguns tradutores preferem traduzir por toda a Escritura é dada por inspiração de Deus. Aqui o texto quer dizer que cada escrito é inspirado. Então isso já derruba e já joga por terra a teologia liberal como um todo, que diz que a Bíblia ela não é a palavra de Deus, mas ela contém a palavra de Deus. Só que se nós afirmarmos isso, se nós aceitarmos isso, nós teremos um problema grande. Qual o problema é esse? Se a Bíblia contém a palavra de Deus, como que eu julgo o que é e o que não é a palavra de Deus? Esse é um problema que nós teríamos que resolver. O que é, como julgar, como saber qual parte que foi inspirada, qual parte que não foi inspirada. Ou nós aceitamos que toda ela é palavra de Deus, ou nós rejeitamos que toda ela é palavra de Deus. Se nós dissermos que contém aqui, ou contém um pedacinho ali, ou isso aqui é palavra de Deus, ou aquilo ali não é palavra de Deus, nós teremos um problema seríssimo, porque nós nos tornaremos nesse caminho, né, de dizer que contém a palavra de Deus, os árbitros, os juízes, determinando o que escrito é palavra de Deus e o que escrito não é palavra de Deus. Ou toda a Escritura é palavra de Deus, ou nada dela é palavra de Deus. E nós, cristãos protestantes, assim como Martinho Lutero, cremos que toda a Escritura e cada texto bíblico, cada livro bíblico, cada versículo é palavra de Deus, o seu conteúdo é infalível, inerrante e suficiente. Nós cremos nisso. Então, toda a Escritura quer dizer cada escrito, cada palavra foi inspirada por Deus. O seu conteúdo é infalível. A palavra inspirada aqui no texto é a palavra grega theopneustos, que significa literalmente soprada por Deus. Então, a palavra de Deus ela é inspirada, ela é soprada. Então, os autores bíblicos conseguiram captar aquilo que Deus estava inspirando eles e transmitir isso por meio de escrita, registrando aquilo que Deus disse. E a palavra de Deus ela foi preservada. Nós vemos, por exemplo, que Moisés escreve nas tábuas, que eram o lugar onde se escrevia a lei, o decálogo, os 10 mandamentos, e depois vieram os papiros e outras formas de escrita foram desenvolvidas, e a palavra de Deus foi transmitida e preservada durante os séculos, desde quando foram escritas até hoje, ao longo de 1500 anos, como eu afirmei, falei novamente, por mais de 40 autores. Então, a palavra inspirada significa ser soprado. A palavra útil aqui no texto, em outras versões vai dizer proveitosa. A palavra grega para definir essa palavra é opélimos, que significa benéfico, vantajoso, ou seja, toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus e é benéfica, vantajosa, útil, proveitosa. O que o apóstolo Paulo está tentando transmitir aqui para os seus ouvintes, para Timóteo como sendo seu primeiro, é que a palavra de Deus e a teologia que Timóteo estava transmitindo, que Paulo estava transmitindo para Timóteo, precisava ser algo prático. Não era para ser uma teologia teórica. Era para que aquilo se transformasse em algo prático. Aquilo saísse do campo da imaginação, da mente, do pensamento e fosse traduzido para algo que pudesse ser transformado em serviço para a igreja. Então a ideia de proveitosa, de benéfica, é essa que Paulo quer trazer. E ela é proveitosa para o quê? Para o ensino. A palavra grega para ensino é didaskalia, que significa doutrina ou instrução. Então toda a Escritura é divinamente inspirada e ela é útil ou proveitosa para ensinar, para trazer instrução. Então nós devemos ler a palavra, meus irmãos, nós devemos olhar para a Bíblia
nós não podemos nos esquecer nunca de termos a nossa vida de devoção. E na nossa vida de devoção, devemos sempre buscar, orar, jejuar, mas ler também a palavra. Porque é a palavra que vai produzir vida em nós. Eu lembro de um texto bíblico em João, capítulo 6, que Jesus prega um sermão muito duro, né? E o povo estava lá, e quando Jesus começa a ser rígido no que ele está falando e ensinando, o povo começa a se dispersar e só permanecem os discípulos ali com ele. E aí Jesus vira para os discípulos, tendo visto que a multidão se dispersara, Jesus vira para os discípulos e fala com eles: e vocês também não vão embora? Vocês também não vão atrás deles? Vão também, vão embora. E aí Pedro, que eu acredito que foi ali também iluminado pelo Espírito Santo, vira para Jesus e fala: para quem iremos nós, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Então Deus está revelado na sua palavra. As experiências que nós temos com Deus, as experiências sobrenaturais que nós temos, todas elas têm o seu lugar. Só que a palavra de Deus vai dizer para nós que o nosso coração, que o coração do homem, ele é enganoso. E nós temos que tomar cuidado quando nós guiamos a nossa vida pelo que nós sentimos. Porque não é sobre sentir, é sobre saber. Muitas pessoas sentem um monte de coisas, mas não é sobre o que sentimos, é sobre o que sabemos. E nós só saberemos a partir daquilo que a Escritura diz. Ela nos instrui, ela traz para nós a instrução necessária, o ensino necessário. Nós pegamos aquele ensino que muitas vezes, quando pregado, quando ensinado numa escola bíblica, ele traduz para nós o que o texto quer dizer, traduzem para nós o que Jesus queria dizer, ou o que aconteceu naquela passagem, naquela parábola, naquela história. Os professores, os pastores, os mestres, eles traduzem para nós aquilo ali, de forma que nós devemos pegar aquele ensino e aplicá-lo na nossa vida cotidiana. Aí sim nós experimentaremos transformação. Aí sim nós experimentaremos algo novo da parte do Senhor. Porque tudo que a Bíblia diz é verdade. Tudo que a Bíblia diz e disse aconteceu, está acontecendo e acontecerá. Então a palavra de Deus diz que Jesus voltará. E isso é verdade, meu irmão. Não tem para onde correr, ele vai voltar. Ele disse que voltaria, ele disse que viria. Os profetas profetizaram isso e ele veio, caminhou entre nós, operou os milagres, cumpriu o seu ministério, disse que iria para o Pai e foi. E antes de ir para o Pai, ele disse que voltaria para buscar os seus, a sua noiva, os seus santos, os seus amigos, os seus filhos. Ele disse que voltaria e ele voltará. E é nessa promessa que também descansamos na palavra. Então a palavra de Deus, nesse texto que nós lemos, diz que a palavra ela é proveitosa, ela é benéfica, vantajosa, útil para o ensino, mas também é para a correção. A palavra original é elegmos, que tem o sentido de prova. Quando Deus vem nos corrigir, nos coloca à prova. Se tem sentido de prova ou evidência. E a palavra também indica convicção, a condenação ou a condenação de um criminoso, ou então reprimenda, punição. As Escrituras nos repreendem no que diz respeito às nossas transgressões e tem também uma função corretiva. A palavra de Deus, no livro de Romanos, no capítulo 6, versículo 23, diz que o salário do pecado é a morte. Então já está posta uma condenação ali. E estando posta uma condenação ali, a palavra de Deus vem para nós como uma palavra corretiva, para nos repreender, para nos corrigir e nos trazer de volta para o eixo. Porque se o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna, como eu recebo a vida eterna? São perguntas que nós devemos fazer. Nós devemos olhar para o texto e buscar nele respostas para os dilemas que nós vivemos também. Então, o salário do pecador é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O que eu preciso fazer para receber a punição da morte? Pecar. E a Bíblia vai dizer também, em Romanos capítulo 3, versículo 23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus o texto vai dizer para nós, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há ninguém que não tenha pecado, exceto o nosso Senhor Jesus.
Então todos pecaram, todos erraram, todos se desviaram do alvo. Mas a palavra de Deus, ela vem também para nos corrigir. Ela nos aponta, nos ensina, nos aponta o caminho. E ela nos corrige. Ela traz para nós a ideia e a convicção de que aquilo que nós estamos fazendo está errado. E outro ponto que o texto diz para nós também é que essa palavra, as Escrituras, elas são úteis, ela é útil e proveitosa para instruir em justiça. No grego, a palavra é paideia, ou educação de crianças, disciplina, treinamento. A intenção é treinar naquilo que é reto, é cultivar em nós o caráter moral de Cristo. Então percebe, a palavra de Deus é útil para o ensino, para apontar o caminho, para dizer para onde nós devemos ir, para corrigir se nós estivermos errando e para nos instruir em justiça, que é cultivar, moldar em nós o caráter de Cristo. E é isso que Deus exige de nós. E quando ela fala que ela é útil para nos instruir em justiça, ela tem um objetivo com isso. E qual é esse objetivo? É para que o homem de Deus seja perfeito. Então ela fala aqui do homem de Deus. O homem de Deus aqui indica a autenticidade de ministro de Cristo. Alguém que recebeu autoridade da parte de Cristo. Alguém que foi feito, foi tornado homem de Deus. Então a palavra de Deus, ela é útil para ensinar, para corrigir, para instruir em justiça. Ela é útil para trazer doutrina, para trazer instrução. Ela é útil para nos corrigir, nos pôr à prova, para verificar se o que estamos fazendo é errado, nos repreender nos nossos erros, pecados, nas nossas transgressões, nos corrigir, mas também para nos ensinar como a educação era feita com as crianças, para nos treinar naquilo que é reto e nos aperfeiçoar até que nós tenhamos o caráter moral de Cristo formado em nós e nos transformarmos em homens e mulheres de Deus. Para que o homem de Deus, o texto diz assim, seja perfeito. E a palavra grega, que dá origem à palavra perfeito aqui, a tradução perfeito é capaz, eficiente, completo. Ele traz a ideia de satisfazer as exigências impostas como ministro de Deus. E aqui eu estenderia até o texto mais um pouco, não só a ministros de Deus, mas a todo cristão. Então a palavra de Deus, ela tem essa função de nos corrigir, nos tornar homens e mulheres perfeitos. Até porque a própria palavra de Deus vai dizer para nós que Cristo vem buscar uma noiva santa, separada, perfeita. Essa perfeição é algo que é sinérgico, em que à medida que nós nos aperfeiçoamos, Deus nos aperfeiçoa também. À medida que eu me dedico, leio a sua palavra, busco a sua presença, jejuo, oro, Deus vai trabalhando em mim essa perfeição, me tornando capaz, me tornando eficiente, me tornando completo para desenvolver e desempenhar aquilo que Ele deseja e que Ele desejou, que Ele quer que eu faça. Então nós não devemos tirar os nossos olhos disso. Outra coisa que o texto nos mostra é que a palavra de Deus, a Escritura, é inspirada, proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado, ou perfeitamente habilitado. A palavra, o vocábulo grego, é que certis menos, que significa equipar, receber aptidão. Então ela, além de nos tornar perfeito, ela nos equipa para que nós possamos desempenhar um propósito específico, desempenhar a missão de Deus, desempenhar aquilo que Deus desejou que nós fizéssemos. E isso também para toda boa obra. O ministro de Deus, ele não é somente um teólogo teórico. Todo ministro de Deus é um teólogo. Se a gente fala da palavra de Deus, nós estamos fazendo teologia. E ele é um teólogo prático. O ministro de Deus é alguém que pratica boas obras. Ele não é salvo para praticar boas obras, mas ele é salvo, ele pratica as boas obras porque foi salvo. A palavra de Deus, ela é autoridade superior. Durante um tempo, até que Lutero fosse iluminado por Deus,
A igreja tinha um poder muito grande. O Papa era a autoridade suprema, depois a igreja era a autoridade suprema, o magistério, que eram os líderes, a liderança da igreja católica naquele período, eles tinham uma autoridade maior e debaixo de todos esses a Escritura. Mas o que Lutero faz é levantar a Escritura e colocá-la no seu devido lugar. Esse texto que Paulo fala, voltando ao texto, ele mostra para nós que Deus se revelou sobrenaturalmente por meio de homens que, inspirados, escreveram as Escrituras. Nós sabemos, e quem estudou teologia, que a palavra de Deus foi escrita por mais de 40 autores ao longo de 1.500 anos e que tudo que esses homens escreveram concorda um com o outro. E eles concordam um com o outro porque esse conteúdo teve como fonte a mesma pessoa, o mesmo ser, o mesmo Deus. Então não tinha como dar errado. Se foi o mesmo Deus que inspirou cada um que escreveu as Escrituras, não tinha como dar errado, não tinha como discordar, não tinha como haver nenhum tipo de desavença entre um e outro ali. Porque eles escreveram tudo aquilo que Deus quis que eles escrevessem. E nós conseguimos olhar para as Escrituras e ver Deus agindo sobrenaturalmente na história. E não só nos textos bíblicos, nos 66 livros, mas ao longo de toda a história nós vamos ver a provisão de Deus. Até saindo do primeiro século, nós vemos os concílios que determinaram no que nós críamos, quem era Jesus. Vários debates aconteceram. Nós vamos ver que quando chega num período mais para frente, pouco antes da Reforma, nós vamos ver vários teólogos, várias pessoas usadas por Deus naquele momento ali, usando daquilo que Deus tinha falado com eles para levar a instrução. Nós vamos ver a atuação de Deus muito forte naquele período, naquele momento, até chegar na Reforma Protestante e acontecer o que aconteceu. E ela se desdobrar e acontecer e alcançar até outros países, como Inglaterra, Escócia, em outros anos, bem mais para frente. Então nós precisamos ser gratos a Deus porque isso aconteceu e olhar para a palavra e dar a ela o seu devido lugar. A Bíblia ela é um manual que deve ser seguido. Então tudo que está na Bíblia ali, nós devemos olhar para aquilo ali e ver o que Deus está falando, procurar o princípio por trás daquilo que está escrito e viver aquilo ali. Porque esse é o desejo de Deus para nós, isso é o que Deus quer que nós façamos. Nós não podemos viver ou desejar viver de outra forma, senão segundo o padrão que a palavra de Deus expõe e coloca para nós vivermos. Se a palavra de Deus diz que mentira é pecado, então mentira é pecado. Se a palavra de Deus diz que o homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, então esse homem deve dar a vida por essa esposa. Porque foi assim que Jesus lidou com a igreja, se entregando por ela. Então nós devemos olhar para a palavra, procurar o princípio e viver aquilo que está escrito para que nós possamos nos tornar homens perfeitos e plenamente habilitados para nós desempenharmos aquilo que Deus deseja que nós façamos. Até para compartilhar a palavra de Deus, nós precisamos saber. Não existe nada nas Escrituras, nada na palavra de Deus, nada na Bíblia que não seja útil. Tudo que está na Bíblia é útil. É óbvio, é lógico, né, para quem entende um pouco, que a palavra de Deus ela não tem a pretensão de falar sobre tudo que nós vivemos. Mas há nela conselho suficiente para nós podermos tomar todos os tipos de decisões que nós precisarmos tomar durante a nossa vida toda. E até que Jesus volte. Nós vivemos e enfrentamos dilemas hoje que possivelmente no período em que os textos bíblicos foram escritos, esses dilemas nem existiam. Mas vai haver ali na Bíblia algum conselho que vai nos ajudar a discernir o que estamos vivendo e a nós olharmos para aquele dilema ali e nós tomarmos uma decisão a respeito do que devemos fazer. Jesus, quando ele chamou os discípulos, para quem não sabe, os discípulos eram meninos, adolescentes, homens que foram usados por Deus e impactaram a vida de muitas pessoas.
E os seus escritos e os seus ensinos, aquilo que eles ouviram e registraram, tem ecoado na igreja até hoje. Hoje nós falamos de homens como Paulo, nós falamos de Pedro, nós falamos de João, homens que caminharam e andaram com Jesus, obedeceram, registraram o que Jesus disse, e nós hoje temos lido isso, entendido que é a palavra de Deus, e isso tem moldado a nossa vida enquanto igreja, enquanto cristãos, enquanto homens, mulheres, cidadãos. Isso tem norteado a nossa vida. E o reflexo, o resultado da reforma protestante é essa palavra ter voltado para a mão das pessoas. É ela ter voltado. Porque quando ela volta, é igual quando Jesus ia para as praças, para os montes e pregava, e as pessoas sentavam ao seu redor e ouviam a sua palavra. Agora qualquer pessoa pode abrir a sua Bíblia em qualquer lugar do mundo, num aplicativo, a Bíblia física mesmo, e ler as santas palavras de Deus ali. E ver a revelação de Deus ali. E ter experiências com Deus ali naquela leitura. A palavra de Deus produz transformação na nossa mente e no nosso ser, de dentro para fora. Todas as pessoas que tiveram contato com a palavra de Deus, que tiveram contato genuíno com as Escrituras, buscam ler e entender e saber aquilo que Deus disse, nunca mais foram os mesmos. Nunca mais foram os mesmos. E nós precisamos ser exatamente dessa forma, entendendo que a palavra de Deus pode transformar nossa vida e mudar o nosso caráter. Como eu disse, Deus nos deu a sua palavra por inspiração a homens durante a história, revelando a si mesmo na história e compartilhando do seu ser com homens. Neles, tanto nesses homens a quem ele se revelou, quanto para eles. Há coisas grandiosas na palavra de Deus. Vitórias do povo de Deus em guerras impossíveis de se vencer. Milagres extraordinários acontecendo. Sinais e prodígios. Mar se abrindo. Terra se enchendo durante 40 dias e 40 noites. E o povo que ouviu a voz de Deus preservado ali na arca. Nós vamos ver Gideão vencendo um grande exército com apenas 300 homens. Nós vamos ver o Filho de Deus encarnando, assumindo a forma humana e morrendo uma morte de cruz, para que nós crescêssemos nele e a partir da fé nele, nós sermos substituídos por ele e essa justiça de Deus ser imputada a nós por causa de Cristo e nós sermos perdoados dos nossos pecados. Não há nada melhor do que isso, não há glória maior do que essa, não há nada melhor do que isso. Não há nada melhor do que isso. Então olhe para a Escritura, porque a palavra de Deus é divinamente inspirada, ela é proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Sola Escritura, ele vai dizer que toda a Escritura e somente ela é inspirada pelo Espírito Santo, sendo a nossa única fonte de autoridade doutrinária. Nós precisamos olhar para a palavra dessa forma. Que nessa semana de reforma possa ser girado em nós uma chave para que nós possamos ler a palavra de Deus. Nós perdemos muito tempo com tantas coisas, horas e horas no Instagram, rolando feed, vendo stories, no Facebook, lendo notícias e por aí vai, e gastamos pouco tempo lendo o que a palavra diz. E essa é a palavra de vida eterna. É engraçado que quando nós estamos doentes e nós vamos a um médico, se o médico disser para nós, você precisa ficar deitado com a perna para cima durante uma semana, nós vamos relutar, mas nós vamos permanecer com a perna para cima durante uma semana. Mas quando alguém prega, um líder, um pastor, alguém está pregando a palavra e fala, meu irmão, leia a palavra de Deus todos os dias, porque dessa palavra provém vida eterna, ela aponta para Cristo, ela aponta o caminho. Nós negligenciamos isso. Nós precisamos retornar para a palavra.
Todos os anos nós comemoramos a Reforma Protestante, porque todos os anos se faz necessário nós voltarmos para as doutrinas que Martinho Lutero e outros reformadores defenderam nesse período. Irmãos, só a Escritura, somente a Escritura é a autoridade final. Nem o Papa, nem a igreja, nem o pastor, nem o seu líder são maiores ou estão num patamar acima da Escritura. A Escritura está sempre acima. É palavra de Deus, nós ficamos com a Escritura. A gente brinca até aqui na igreja que entre a opinião de algumas pessoas e a Bíblia, nós ficamos com a Bíblia. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Os seres humanos são falíveis, eles erram, mas a palavra de Deus não, ela é infalível, ela é inerrante, ela é suficiente e é tudo o que nós precisamos para que nós sejamos homens e mulheres como Deus quer que nós sejamos, como Deus quis que nós fôssemos e como Deus deseja que nós sejamos agora, hoje. Então, meu desafio para você hoje é que você não negligencie mais a palavra. Busque conhecer a Deus na sua palavra. Você pode dizer, Vinícius, mas é muito difícil. Às vezes eu leio e eu não entendo nada. Busque se aproximar de pessoas que possam te ajudar a compreender. Hoje ninguém tem desculpa. Milhares de canais no YouTube, milhares de podcasts em plataformas de streaming, vários cristãos que são digital influencers também no Instagram, no Facebook, produzindo conteúdo sobre a palavra. O acesso a pessoas que entendem muito da palavra está muito mais fácil com a internet. Nós não temos hoje mais desculpas para negligenciar a palavra. Homens e mulheres morreram por causa dessa palavra, morreram defendendo essa palavra. Pessoas hoje têm perdido a família em países árabes, pessoas têm renunciado tudo para que elas tenham essa palavra, para que elas tenham as Escrituras. E muitos de nós que vivemos num país que não é perseguido, que vivemos num país que cada casa deve ter pelo menos 2 ou 3 Bíblias, aplicativo no celular disponível, todos nós não temos desculpa para negligenciar isso. Essa semana eu vi uma notícia falando que na China foi bloqueado, né? Tanto o Corão quanto o aplicativo da Bíblia. Eu imagino aos nossos irmãos que vivem lá o desespero que se só tinham a palavra de Deus num aplicativo, agora não poder ter mais. Que ele corre o risco ou de ser preso ou de ser morto. Então repense, meu irmão. Repense a sua devoção a Deus no que diz respeito à leitura da palavra. Repense a sua devoção a Deus, a sua vida com Deus de fato, no que diz respeito ao estudo da palavra. Eu não estou falando aquela leiturazinha para cumprir um plano de leitura. Eu estou falando também de debruçar sobre ela, fazer perguntas ao texto. Quem escreveu, por que escreveu, para quem escreveu, o que o texto quer dizer. E de que forma eu consigo aplicar isso na minha vida. Não é tempo de nós deixarmos a palavra de lado. Não é. Muitas pessoas usam a desculpa para não trazer a Bíblia física para a igreja, dizendo que tem no celular, mas nunca abrem. Quantas vezes nós abrimos os aplicativos que nós temos no celular, sejam jogos, sejam aplicativos até mesmo para trabalho, WhatsApp ou redes sociais, mas nós não abrimos nenhuma vez a palavra de Deus durante o dia. Nem lembramos que ele existe. Só abrimos no culto, porque o pastor ou o pregador pede para abrir. Abra a palavra de Deus no livro tal. Precisamos pedir a Deus que Ele coloque dentro de nós uma paixão, uma fome e uma sede pela Sua palavra. Para que nós possamos não mais negligenciar, mas valorizar. Porque homens santos de Deus morreram para que essa palavra chegasse na nossa mão.
tem muito sangue envolvido, meu irmão. Para nós olharmos para ela agora e falar, deixa ali, amanhã eu leio. Ou achar um saco ler. Ou achar chato a leitura. Ou deixar para ler na hora de dormir quando está cansado. Precisamos priorizar a palavra. Lutero brigou. Outros reformadores como Calvino, Knox, Wycliffe, brigaram também. Liam muito para que muitas pessoas pudessem ter acesso à verdadeira palavra, aquilo que a Escritura diz como regra de fé e prática para a nossa vida, para nós aplicar. Faça isso hoje. Seja desafiado depois dessa semana que nós estamos fazendo. Seja desafiado a ler mais a palavra, a procurar na sua igreja a escola bíblica e ir. Se sua igreja tiver um seminário, procurar e fazer. Se sua igreja não tiver, procure outra igreja que tem. Pelo menos para fazer o seminário, vá lá, faça, estude, se aperfeiçoe, saiba mais. Você não precisa fazer o seminário para ser teólogo. O seminário vai abrir sua mente para você entender a palavra, entender o que os textos dizem. A Bíblia foi escrita por mais de 40 autores ao longo de 1.500 anos e foi escrita em 2 idiomas. O Antigo Testamento em hebraico e o Novo Testamento em grego koiné, que são línguas que nem são mais faladas hoje. Tanto é que durante a exposição eu fui lendo 2 versículos e apresentando o significado das palavras no original e o que ele queria trazer de mensagem. Então, olha a riqueza que a palavra de Deus traz para nós só em 2 versículos. Imagina nos 66 livros se nós pararmos para estudarmos um a um, olhando devagar, com cuidado, com reverência, com respeito, temor e tremor diante dela. Essa é a palavra de Deus. Não existe outra capaz de transformar o pior homem do mundo em alguém santo, em alguém digno de receber a salvação, em alguém que está pronto para ver o Senhor por meio do sacrifício de Jesus e pelos méritos dele. Não deixe de buscar o Senhor na sua palavra. Não deixe de ler. Não deixe de pesquisar. Se interesse e veja a transformação que vai acontecer na sua vida. Na nossa igreja, várias pessoas começaram a ler, várias pessoas começaram a estudar e tem visto a diferença que isso tem feito na vida delas. Então fiquem com isso. Deus se revelou sobrenaturalmente a alguns homens que escreveram a tua palavra, a santa palavra dele. Tudo que tem nessa palavra, tudo que contém nas escrituras é útil. A palavra de Deus equipa quem a maneja. Te faz entender mais, para que você seja uma pessoa melhor e possa compartilhá-la também. Valorize a palavra de Deus que está na sua mão, meu irmão. E seja abençoado por essa palavra. Fica conosco, amanhã tem mais. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.